Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal nessa segunda-feira, 5 de julho de 2021. Não se esqueça que nessa semana a gente completa um ano de canal e na próxima sexta-feira, dia 9, feriado aqui no estado de São Paulo, nós vamos fazer uma live especial para estar aí celebrando então esse primeiro aniversário aqui do canal. Mas nesse vídeo aqui o assunto vai ser o Campeonato Brasileiro da Série C. Tivemos uma rodada bastante interessante neste último final de semana, a sexta rodada. Ainda falta um jogo para complementar essa rodada, será Ituano e Figueirense, que acontece nessa segunda-feira às 18 horas lá no Novelli Júnior. Mas nesse vídeo aqui eu já passo para vocês algumas impressões minhas e algumas informações a respeito dessa rodada, O grupo A segue com aquela troca frenética na liderança, muitos times da parte de cima perdendo pontos. O G4 super movimentado, com times também entrando e saindo do G4, enquanto que no grupo B já há aí um bloco de 3 equipes se desgarrando do resto dos times, e enquanto isso na parte de baixo já tem um time aí ensaiando uma ida para a Série D, enquanto que o outro bloco ali, o bloco do meio, aparentemente vai brigar por essa quarta vaga que tá meio que sem dono, porque os 3 primeiros lugares, Grêmio Novo Horizontino, Ipiranga e também a equipe do Criciúma, os times seguem dando as cartas, já abrindo uma certa distância para o quarto colocado, então essa quarta vaga aí vai ser muito disputada por pelo menos aí 4 ou 5 equipes. Mas vamos começar falando dos jogos que aconteceram pelo grupo A, O grupo A, que já teve aí a sua sexta rodada encerrada, a maioria das partidas aconteceu no sábado, Foram 4 jogos no sábado e um no domingo, e tivemos troca de liderança, Mais uma vez uma troca de liderança, o Paysandu assumindo pela primeira vez a liderança desse grupo. O Paysandu, que até 2 rodadas atrás rondava a zona do rebaixamento, teve um ótimo aproveitamento fora de casa, venceu 2 jogos fora de casa, e aí acabou voltando para Belém com a liderança na bagagem, Mas a rodada começou com um empate entre Ferroviário e Volta Redonda, resultado péssimo para as duas equipes. Péssimo para o Ferroviário, que segue fora do G4 e agora está apenas 2 pontos acima da zona do rebaixamento. O Ferroviário ele correu o risco, inclusive, de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, mas no final das contas acabou ficando ali na 7ª colocação com 8 pontos ganhos. Já o Volta Redonda acumulou seu 3º empate consecutivo e o time aí que poderia ter terminado a rodada na liderança acaba aí na 4ª colocação, 1 ponto acima só do Botafogo da Paraíba, que é o primeiro time fora da zona de classificação. Então, se o Volta Redonda tropeçar na próxima rodada, fatalmente ele vai deixar o G4, O Volta Redonda, que poderia ter começado essa rodada como líder, já havia ficado no empate sem gols com o Santa Cruz, e aí agora empata em 1-1 com a equipe do Ferroviário. Outro time aí que poderia ter ficado mais uma rodada na liderança e acabou perdendo a liderança foi o Manaus. O Manaus, que até então tinha 100% de aproveitamento jogando na Arena da Amazônia, tinha vencido os 3 jogos que fez lá, começou a rodada como líder do grupo, mas acabou tropeçando em cima do Jacuipense. O Jacuipense, que vem embalado aí pela sua primeira vitória, Foi uma vitória contra o Ferroviário na rodada passada. O Jacuipense, ele venceu o jogo até os 50 minutos do segundo tempo, Um ótimo resultado aí para a equipe baiana, que com esse resultado deixaria de forma definitiva a zona do rebaixamento, mas o Manaus foi buscar aí um gol aos 50 minutos, resultado que pelo menos lhe deu ainda, ele fez permanecer na vice-liderança com 10 pontos. Já a equipe do Jacuipense, mesmo somando um ponto, acabou deixando a zona do rebaixamento naquele momento, Porém, o Floresta, acabou vencendo o Altos no domingo. O Floresta que tinha acabado de entrar na zona do rebaixamento. O Floresta venceu o Altos, deixou a zona de rebaixamento e o Jacuipense voltou então a ficar entre os 2 últimos colocados. Então, o Jacuipense por mais uma rodada na zona do rebaixamento, porém, se serve de consolo lá pro pessoal do Leão do Cisal, já são 3 jogos sem perder, O Jacuipense aos pouquinhos vai tentando aí escapar das 2 últimas colocações. Também no sábado tivemos aí mais uma vitória do Tombense. O Tombense venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0. O Tombense, que eu falei que seria até uma das equipes que iam brigar para não cair, Começou o campeonato com muitos empates, depois sofreu uma derrota, mas vem aí de uma sequência de 2 vitórias e uma derrota, e esse resultado contra o Belo levou o time para a 3ª colocação do grupo com 9 pontos, olha só, Olha o que uma vitória nesse grupo não faz. O Tombense, que se tivesse perdido para o Botafogo, estaria na zona do rebaixamento, venceu o Botafogo e foi para a 3ª colocação, 9 pontos. Já o Belo, o Botafogo, que na rodada passada liderou o grupo por um dia, Ele abriu a rodada na sexta-feira,
terminou, né? Acabou vencendo o seu jogo, deixa eu ver aqui contra quem foi. Ele tinha vencido o Altos por 2-0 na sexta-feira, dia 25. Dormiu na liderança, mas depois os resultados de sábado acabaram lhe jogando para a terceira colocação. E esse tropeço lhe fez sair do G4, né? O Botafogo agora é o quinto colocado com 8 pontos, um ponto atrás do Volta Redonda. Também no sábado tivemos aí a importante vitória do novo líder, né? O Paysandu venceu por 2-1 o Santa Cruz lá no Arruda. Olha só que a importância desse resultado aí. E também tão importante quanto os 3 pontos, né? Foi aí a quebra da seca do Nicolas, né? O Nicolas que não marcava gols aí há já 3, 4 meses, desde o Repá lá no Campeonato Paraense. O Nicolas acabou fazendo o primeiro gol do Paysandu, que na verdade recebeu um presentão da defesa do Santa Cruz, né? O zagueiro lá do Santa Cruz fez algo que ninguém aconselha, nenhum treinador aconselha, que é você fazer aquela inversão de bola perto da área, né? Ele foi tentar jogar, dar um passe pro companheiro que estava do outro lado do campo, né? Na outra lateral, só que o Nicolas acabou interceptando e fez aí o primeiro gol. O segundo gol também foi uma falha bizarra da defesa do Santa Cruz. O defensor lá do Santa Cruz tentou lá, sei lá, tirar de calcanhar, a bola bateu no calcanhar dele, mas no final das contas a bola acabou sobrando pro Ratinho, né? Virou um passe na medida pro Ratinho cabecear e fazer 2-0. Aí no final da partida o Pipico, né, que entrou no final do jogo, acabou descontando, mas foi só, e o Santa aí perde mais um jogo nessa Série C e a situação começa a ficar muito dramática, né? O Santa, que já trocou de treinador, é o último colocado. Ele e o Oeste agora são os únicos times que ainda não venceram no campeonato, né? O São José, que era outra equipe que também não venceu, venceu nessa rodada. Então o Santa Cruz segue na última colocação do grupo, apenas 3 pontos. E o que é pior, a vitória do Floresta fez com que o Santa ficasse a 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Que é a equipe do Altos. O Altos é o oitavo colocado com 7 pontos e o Santa tem 3 pontos. Então, ou seja, mesmo que o Santa Cruz vença na próxima rodada, que por sinal é o jogo contra o Altos, ele ainda não deixa a zona de rebaixamento. O máximo que vai conseguir fazer é tomar ali a nona colocação do Jacuipense. Então o Santa Cruz precisa vencer pela primeira vez urgentemente, até porque se quiser ainda brigar por classificação, né? Ainda faltam aí 12 rodadas para o final da primeira fase. E o Santa precisaria de uma arrancada muito forte, né? Para tentar aí uma das 4 vagas. O que ajuda, né? É que, como eu falei no começo, os times estão trocando muitos pontos, né? Muitos times da parte de cima da tabela estão perdendo pontos, o que possibilita então um time que está lá atrás, com 2 vitórias, já colar ali no G4 ou até entrar no G4, como foi o caso do Tombense, né? Mas no momento aqui a situação do Santa Cruz é bastante delicada. E talvez aí, se não vencer na próxima rodada, talvez os planos do Santa mesmo seja só a permanência na Série C. E aí a rodada desse grupo foi fechada no domingo, né? O Floresta, que não vencia desde a primeira rodada, né? Acabou vencendo o Altos pelo placar de 1-0 lá no estádio Lindolfo Monteiro. O Floresta, que com o empate do Jacuipense havia entrado na zona de rebaixamento, agora sai da zona de rebaixamento, devolve o Jacuipense para ela e alcança a 6ª colocação com 8 pontos. Olha o que eu falei, ó, uma vitória leva o time já ali às portas do G4. O Floresta é o 6º colocado com 8 pontos, está apenas 1 ponto atrás do Volta Redonda, o Volta Redonda que é o 4º colocado. Já a equipe do Altos, 7 pontos, 1 pontinho acima só da zona de rebaixamento, né? 1 ponto acima do Jacuipense e já com 2 derrotas em casa, né? Aliás, o Altos perdeu uma em casa e outra fora, né? A outra derrota foi pro Botafogo fora de casa, mas mesmo assim já são 2 derrotas do Altos. O Altos que começou bem, chegou a liderar, né? Depois daquela vitória por 3-2 sobre o Manaus, o Altos chegou a liderar e aí sofreu 2 derrotas consecutivas e da liderança tá aí nas portas da zona do rebaixamento. Então, para vocês terem uma ideia de como esse grupo A tá muito louco. E aí, agora vamos passar aqui os jogos da próxima rodada, né? A próxima rodada desse grupo começa no sábado, às 11 da manhã, lá no Raulino de Oliveira, com o Volta Redonda jogando contra o Jacuipense. O Volta Redonda tem que vencer para permanecer aí no G4 e até mesmo alcançar a liderança, mesmo que seja provisória, porque se tropeçar de novo, mesmo que seja um empate, é bem provável que o time deixe a zona de classificação. Também no sábado às 17 horas, jogo da TV aberta, o Altos vai receber o Santa Cruz. Olha a importância desse jogo, porque se o Santa Cruz perder para o Altos, o Santa Cruz aí pode ter aí aumentar a sua distância para o primeiro time
fora do G4 para até 6 ou 7 pontos, né? O que aí o Santa precisaria de mais de 2 rodadas para sair do Z4, né? Mais de 2 rodadas dando tudo certo. Então o Santa Cruz aí vai tentar agora a sua primeira vitória jogando fora de casa, né? Se não vencer, a situação pode ficar bastante complicada. Também no sábado, o jogo às 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Manaus. Duelo direto aí por vaga no G4, né? O Botafogo tem 8 pontos e o Manaus tem 10. Então, se o Botafogo vencer, ele entra no G4, independente do que aconteça no resto da rodada, né? Ele entra no G4 e pode acabar até mesmo tirando o próprio Manaus do grupo dos 4 melhores, né? Porque se o Tombense vencer, o Volta Redonda vencer também, aí o Manaus acaba saindo desse grupo se perder para o Botafogo. No domingo, 3h30 da tarde, o Floresta vai jogar contra o Tombense. Duelo também direto aí por vaga no G4, porque o Floresta tem 8 pontos e o Tombense tem 9, né? Então se o Floresta vencer, ele já pega ali o lugar que é do Tombense. E aí, no domingo às 18 horas, um jogo bastante interessante, o Paysandu vai receber o Ferroviário. Então o Paysandu vai ser o último do grupo, junto com o Ferroviário, a entrar em campo, né? Então ele já vai saber como é que vai estar a sua situação, se ele perdeu a liderança, se ele caiu para terceiro, se ele ainda continua na primeira colocação. Então vai ser aí uma rodada interessante para o Paysandu. E o Ferroviário, né, vai tentar voltar a vencer. O Ferroviário que chegou, né, foi um dos líderes aí desse grupo. Eu acho que desse grupo aqui, acho que metade dos times já lideraram. Então o Ferroviário aí vai ter que tentar vencer lá em Belém para de repente não terminar a rodada na zona do rebaixamento, já que ele pode ser superado pelo Altos e também pelo Jacuipense. Então esses aqui são os próximos jogos do grupo A. Agora vamos falar do grupo B. Grupo B, como eu falei, ainda vai ter nesta segunda-feira Ituano e Figueirense. O Ituano, se vencer, tira o Botafogo da 4ª colocação e assume o 4º lugar, né? O Ituano vai figurar pela primeira vez no G4 em caso de vitória. Mas a rodada desse grupo aqui começou no sábado, às 11 horas, lá na Arena Barueri. O Oeste, que era o único time dentro dos 20 que ainda não tinha marcado gols, finalmente desencantou, mas não adiantou nada. O Ipiranga venceu por 4-2 e segue firme ali na zona de classificação. O Ipiranga, que com aquela vitória, no momento, chegou a liderar o grupo, né? Dormiu na liderança do grupo, com 13 pontos ganhos. Já o Oeste aí acabou caindo para a última colocação, tem apenas 2 pontos ganhos, está 3 pontos atrás do São José. O São José que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Aí, ainda no sábado, o Grêmio Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, gol suado, gol que saiu nos acréscimos, mas esse resultado manteve o time ali também com 13 pontos, junto com o Ipiranga, né? Então naquele momento as duas equipes dividiam a liderança e o Botafogo ainda deu sorte na rodada, né? Contou aí com mais um tropeço do Mirassol para se manter no G4. O Botafogo é o 4º colocado com 9 pontos, mas se o Ituano vencer o Figueirense nessa noite, o Botafogo deixa o G4. O Botafogo também faz uma campanha 8-80, né? São 3 vitórias e 3 derrotas. Falando no Mirassol, Mirassol foi até Porto Alegre encarar o São José e se deu mal. O time do Eduardo Batista, aí, que já não vence há 3 rodadas, conheceu a sua 2ª derrota consecutiva ao perder aí pro São José por 2-1. O São José, que não havia ainda conquistado nenhuma vitória no campeonato, vence e deixa a zona de rebaixamento, jogando o Paraná Clube de novo para ela, né? O Paraná, que havia saído da zona de rebaixamento após vencer o próprio São José na rodada passada, volta para a zona de rebaixamento. E o Mirassol desperdiça a chance de entrar no G4, segue ali com 7 pontos, 2 atrás do Botafogo, né? E já vai quebrando ali aquele G4 das camisas amarelas que eu venho dizendo nas lives, né? O Ipiranga, o Novo Horizontino, o Criciúma e o Mirassol, a cor amarela predomina em seus uniformes, né? E aí o Mirassol é o time do grupo aí das camisas amarelas que acabou deixando o G4 e já tem uma certa distância para essas equipes, né? Já são aí 6 pontos de vantagem do Ipiranga e o Grêmio Novo Horizontino, que dividem a vice-liderança para o Mirassol, né? Então, para vocês verem como tá a diferença desse grupo aqui para o outro. O terceiro colocado, no momento, ele leva 6 pontos de vantagem para o 5º, né? Então, aparentemente aqui, Criciúma, Ipiranga e Novo Horizontino, a não ser que aconteça uma queda brusca de rendimento, mas vão ser aí já 3 classificados desse grupo. E seguindo aqui ainda nesse jogo do São José e o Mirassol foi na manhã de domingo. Ainda neste domingo, o Criciúma recuperou a liderança, né, perdida no sábado,
ao vencer o Paraná Clube por 2-0, né? O Criciúma é o único time invicto do campeonato. Vou até fazer uma correção aqui. Eu falei que na semana passada que o Floresta tinha a melhor defesa com 2 gols sofridos, mas a defesa do Ipiranga do Criciúma é melhor ainda. O Criciúma sofreu apenas 1 gol em todo o campeonato. É um gol sofrido em 6 rodadas. Então o Criciúma aí, melhor defesa, líder do grupo B e líder na classificação geral. O Criciúma tem a melhor campanha dentre os 20 times da Série C. Méritos aí também, né, pelo ótimo trabalho que o Paulo Baier vem fazendo na frente do Criciúma, né, porque quem acompanhou o começo de temporada, aliás, quem acompanhou o final já da temporada passada do Criciúma, quando ele quase caiu para a Série D e depois teve o rebaixamento estadual, tá fazendo aí uma campanha bastante surpreendente, bastante animadora dos torcedores do Criciúma. Próxima rodada desse grupo aqui, nós vamos ter aí, na sexta-feira já abrindo a 7ª rodada, um duelo entre 2 equipes do G4 e que vale aí a liderança, né? O Ipiranga vai receber o Grêmio Novo Horizontino lá no Colosso da Lagoa. Vamos ver quem vai se dar bem aí nesse choque aí que vale a liderança. Também no sábado, né? Já no sábado às 3 da tarde, o Mirassol recebe o Paraná Clube. 2 equipes aí que estão pressionadas, né? Porque o Mirassol é um dos favoritos aí para conquistar uma vaga na segunda fase. Vai tentar aí quebrar uma sequência de 3 jogos sem vencer para retornar ao G4, enquanto o Paraná vai querer aí deixar a zona de rebaixamento. Ainda no sábado, 17 horas, esse jogo aqui deve ter transmissão pela Bandeirantes para o interior de São Paulo, o Oeste vai receber o Ituano, né? O Oeste tem 2 pontos, o Ituano ainda joga nessa rodada, né? Então de repente o Ituano pode até estar defendendo seu lugar no G4, então vai ser um jogo bem interessante. No domingo, às 11 da manhã, o Figueirense, que também joga nessa segunda, né? E pode estar ali colado no G4, vai receber o São José. São José que vem embalado aí pela primeira vitória. E para fechar, na segunda-feira, lá no estádio Santa Cruz, né, na Eurobike Arena, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai encarar a equipe do Criciúma, né? O Botafogo, no momento, ainda é o 4º colocado, né? Tem que esperar para ver o que vai acontecer com o jogo do Ituano, enquanto que a equipe do Criciúma, única invicta aí do campeonato, vai defender a sua liderança, né? Porque certamente o Criciúma vai entrar nesse jogo sem a liderança, porque como Ipiranga e Novo Horizontino estão 1 ponto atrás, aí quem vencer ultrapassa o Criciúma. Se houver empate, aí a equipe do Ipiranga ultrapassa o Criciúma no saldo de gols, né? Então o Criciúma já sabe de antemão que vai entrar em campo contra o Botafogo sem estar na liderança, né? Vai entrar em campo contra o Botafogo estando na vice-liderança por conta aí do duelo direto entre Ipiranga e Novo Horizontino, onde fatalmente uma das 2 equipes vai ultrapassá-lo. Bom, pessoal, então essa foi uma pequena análise aí dessa rodada da Série C, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou também, fala porque não gostou. E deixa aqui nos comentários, né? Quem que você acha aí que vai se dar bem na próxima rodada, né? Não no campeonato, mas na próxima rodada, porque é um sobe e desce danado, né? Principalmente no grupo A. Então, fala aqui nos comentários aqui quem que vocês têm fé aí que vai acabar entrando no G4 ou assumindo a liderança na próxima rodada. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!